quebrando a bed e panela vazia. Isso é apologia. Polícia matando inocente. Isso é apologia. Cadeia entupida de preto. Isso é apologia. Não vem me pegar pra Cristo, meu rap só denuncia. Minha mãe que tem navio, meu tipo tem aeroporto. Pra fazer de tonelada, droga que destrói o povo. Mas é nós que tá jogado nas cadeias locadas. Comprado um monte do lado do povo. Você vai tentar, você ama o nome dele, você vai fazer parte da história daqueles que morreram por ele, você vai viver o poder do evangelho que sustenta aquele que declara Jesus como Senhor. Então que você declare isso através dessa canção, mas que não pare aqui nesse movimento, que lá fora você possa viver isso com toda a sua potencialidade. Consciência de como funciona o ser humano. Então, tenho sempre muito cuidado em dizer a diferença que eu tenho do que eu era no passado, mas ressaltando que tudo isso diante de uma consciência, de saber que eu não tenho uma natureza inclinada a ser bom, a desculpar, a perdoar, a ajudar, a ser solidário. Então eu entendi que a minha natureza ela é inclinada a ser totalmente contrário daquilo que é bom, daquilo que é bonito, daquilo que é legal. Então entendendo essas características ruins, eu me aproximo cada vez mais daquilo que é bom. Então tenho que estar sempre conectado ao Senhor, acreditando que Ele é o suporte, é o que potencializa eu a vencer todas essas características ruins. Então é um ser humano que entendeu. Quando você entende isso, além de se aproximar cada vez mais daquilo que vai te fazer diferente disso, você começa a entender o outro também. Então tem muita gente que tem dificuldade de perdoar, por exemplo, porque não se entende. Talvez se acha bom demais, se acha perfeito demais, se acha top demais, e quando alguém pisa na bola ou faz algo diferente daquilo que eu faria, eu julgo, eu condeno e eu não perdoo porque ele é alguém que errou. Agora, quando eu entendo que eu sou sujeito a isso, que eu tenho minhas falhas, que eu estou nesse processo, nessa luta entre o Tiago e o Tiago, e para vencer isso eu tenho que matar o Tiago para que aquilo que é bom viva dentro de mim, além de desfrutar disso, eu consigo entender melhor o outro. Eu olho para o outro e antes de falar qualquer coisa ruim, eu vou tentar interpretar por que será que ele fez isso. Aí, irmão, se eu já matei, é problema meu. Aí, irmão, se eu trafiquei, é problema meu. Não vem querer me julgar que você não é Deus. Com uns 15, 16 anos eu comecei a cantar rap. Comecei a cantar rap porque eu me identificava com o ritmo. E eu gostava das coisas que o pessoal do rap falava. Uma das coisas que me chamava a atenção é quando eles falavam sobre o crime. É o que mais me chamava a atenção. Então eu acabei sendo seduzido pelo rap por gostar de ouvir coisas sobre o crime. Nem todo rap fala de crime, nem todo rap é apologia, porém os que mais me seduziram foram aqueles que de alguma maneira glamorizaram o crime. Então, a partir do momento que eu comecei a cantar isso, eu fui atraindo amigos, pessoas que eram envolvidas com isso, eu fui me envolvendo com o crime. Então fui alguém que entrou no rap, acabou que eu participei do mundo do crime, fiquei por volta de uns 11 anos envolvido,
fui preso 2 vezes, sofri o que o crime proporciona pra gente, entendi que o crime não tem nada de positivo, entendi que eu era um cara egoísta, que não me preocupava com as pessoas que me amavam, e aí eu fui vivendo tudo isso, aí o meu rap foi ganhando destaque no país, eu fui considerado um rapper gangsta, porque narrava, entre outras coisas, a vida do crime. E em um determinado momento eu entendi que aquilo estava sendo meio que uma espécie de covardia para a rapaziada, porque eu muitas vezes falava para alguém fazer uma coisa que eu não falava para minha filha, por exemplo. Não era o que eu queria para os meus, mas eu estava falando para uma juventude. E aquilo foi começando a me incomodar ao ponto de eu refletir pela primeira vez, deixar de fazer aquilo que eu amava. E aí tinha só alguém que viveu, que muita gente viveu, em determinado momento se arrepende disso, e a base para o arrependimento é o abandono. Porque aquilo que você faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, isso não pode ser denominado arrependimento. Então, se eu te bater agora e amanhã te bater de novo, e amanhã te bater de novo, pode ser que eu vou até uma parte, um remorso, um sentimento ruim, mas se não houver o abandono, eu não tive o privilégio de desfrutar daquilo que pode fazer com que o ser humano seja transformado, que é um arrependimento, é um sentimento de, cara, eu não posso continuar fazendo isso, isso é horrível, isso machuca as pessoas, isso é uma afronta contra o meu Senhor. Então, por amor, você vai começando a se transformar em outra pessoa, mesmo, eu digo, na mesma carcaça, agora, do lado de dentro, houve uma transformação. Mais perigoso que antes, muita laranja na cidade, outra na cara pra bater os sangue, Tiagão. Hoje menos, mas no início da conversão, muita gente. É simples explicar, porque a música é uma verdade. Então, um músico, um intérprete, ele representa ali uma verdade. E essa verdade, ela vem do compositor, do autor daquela obra. E a obra, principalmente nesse ritmo que é o rap, ela é muita verdade. Então, dificilmente você vê um cara que pega a música de outro. Então, o rapper, ele tem essa característica de interpretar aquilo que ele escreve. E eu tinha uma verdade, eu acreditava naquilo. A partir do momento que eu não acredito mais, não seria interessante eu continuar propagando aquilo. Então, eu fui alguém que teve uma transformação de vida. Eu não mudei de modelo, de estilo ou de pegada. Eu não passei a cantar um rap de outro estilo. Eu tive uma transformação de vida e por essa transformação de vida, as coisas que eu faço, elas foram se tornando diferentes, inclusive a minha música. Então hoje eu canto aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho vivido, tenho buscado viver. Os pregadores morreram, mas a pregação não vai parar. Os missionários morreram, mas a missão vai continuar. Anunciando o nome acima de todo nome e acreditando que diante dele todo joelho se dobrará. Eu sou alguém que isso de verdade, né? Eu não fico procurando isso. É aquele ditado, isso também é bíblico. Certa passagem Jesus falou, aquele que procura acha, aquele que bater a porta será aberta. Mas tem um ditado que diz que quem procura acha. E se eu sair de casa com o olho ruim e procurar alguém que vai olhar para mim de uma forma diferente, eu vou achar. Então no mercado eu vou achar que eu estou sendo perseguido, na igreja eu vou olhar e vou ver pessoas olhando para mim de forma diferente, mas eu não tenho esse hábito, eu não fico procurando isso. Se alguém tem um certo tipo de preconceito por conta das tatuagens, eu sempre digo que o problema é meu, porque eu fiz porque eu quis. Se alguém tem um certo tipo de preconceito por conta do rap, é outro problema meu, eu canto rap porque eu quero, eu não sou oprimido, ninguém me obrigou a fazer isso. Então, de alguma maneira, eu vou fazer da melhor maneira possível para que esse alguém que tem esse preconceito possa ver uma verdade nisso. Possa ver que o rap ele é um ritmo e bem utilizado ele pode ser algo para alcançar aquele que talvez um outro ritmo não alcance. Mas eu não sou um cara pirado nesse negócio de preconceito. Machucar ninguém. E aí, eu terminei falando o seguinte, que o Senhor vai fazer justamente isso comigo e com você. Ele não vai me adestrar. Não é um livro de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. O barato do Evangelho é transformação. O pecado ele é muito enganoso, mas ele vai mostrar a cara dele em um determinado momento e você vai sofrer, cara. Porque o pecado ele traz vergonha.
ele traz constrangimento. O pecado, ele te domina ao ponto de você não fazer mais o que você quer. E eu digo isso com muita autoridade, tanto com uma base bíblica, mas eu posso usar exemplos muito fáceis. Um ser humano que sai do trabalho e ao invés de chegar na sua casa, dar um beijo no filho, levar um doce, um abraço na esposa e fica horas e horas no bar, ele é alguém que na verdade ele queria estar em casa compartilhando amor, mas ele é escravo de algo que faz com que ele não faça o que ele quer, mas ele faz aquilo que o Senhor dele, ou seja, o pecado diz para ele fazer. E o escravo é justamente isso, ele só obedece o Senhor dele. Um cigarro, por exemplo, eu não estou aqui demonizando o cigarro, mas quando uma pessoa fuma, é porque alguma coisa está dizendo para ela, me use, me utilize. E quantos fumantes você conhece que não gostariam, que gostariam de parar de fumar? E eles dizem, eu não consigo. Quando eu sou praticamente oprimido a fazer algo que eu não gostaria, isso é considerado um escravo, ou seja, o escravo obedece o seu senhor. Naquele momento eu entendi que eu era um escravo. Eu gostaria de perdoar e não conseguia, ou seja, eu era escravizado pelo rancor, pela mágoa, pelo ódio. Eu gostaria de fazer coisas diferentes daquela que eu estava fazendo, mas eu não conseguia. E isso é triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque me reconhecer como escravo não foi nada legal. Porém, a felicidade é que eu entendi que eu não queria mais aquilo para mim. Então foi aonde eu, de alguma maneira, busquei me aproximar de algo que poderia me libertar dessa escravidão, que me levava até ao mal mesmo quando eu não queria. Você vê uma luta entre pessoas que fazem a mesma coisa, no outro dia fazem de novo e eles se sentem fracos, eles se sentem incapazes. O pecado é isso, ele vai te fazer sentir isso. E aí minha esposa já tinha conhecido Jesus, e aí eu fui e me aproximei dele, sem nenhum conhecimento, porque meio que desesperado eu não queria mais viver naquela condição de escravidão. Não queria mais sentir ódio, eu queria amar e eu não conseguia. Por quê? Porque o pecado ele me obrigava a fazer o que era ruim. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, amanhã vai ser melhor. Hoje a gente está aprendendo a lidar melhor com isso. Ainda tem, mas a gente está aprendendo durante muito tempo, foi chamado de frescura, até a própria igreja tratou tudo como algo espiritual, pode ser, mas nem tudo é. Então eu entendo que a tristeza é um sentimento natural, todo ser humano tem esse sentimento, tristeza. Ninguém é feliz sempre, ninguém é triste sempre, ou seja, eu sou feliz, eu sou triste, eu sou feliz, eu sou triste. Nessa caminhada, durante um dia eu posso desfrutar desses sentimentos, que não é um problema. O problema é quando esse sentimento é potencializado e aí se torna uma doença. É justamente isso que essas doenças fazem você sentir essa tristeza ao extremo e aquilo dói, aquilo machuca e muitas vezes ele é potencializado por nós. Claro que é uma doença e tem várias causas, né? Não vou ser um irresponsável e dizer que é só isso. Talvez um medicamento que a pessoa esteja tomando pode levar ela a ter um tipo de doença dessa, talvez um trauma tal, mas o que eu vejo hoje é a frustração causa isso, mas muitas vezes as pessoas potencializam a tristeza. Um término de relacionamento, por exemplo. Dificilmente você vai ver alguém sair de um término triste, porque não gostaria daquele fim, e ela vai sair dali e ouvir uma música que vai trazer alegria no coração dela. Via de regra, as pessoas ouvem músicas que fazem ela lembrar do relacionamento, fazem ela se sentir cada vez mais triste. Ou seja, a tristeza, que não era problema nenhum, agora passa a ser um problema, porque ela vai sendo potencializada, e muitas vezes por nós. E quando eu potencializo, essa doença ela é muito enganosa. Agora eu não quero mais gente perto de mim, agora eu quero estar sozinho, agora isso dói tanto que eu não consigo mais olhar para a vida, não consigo mais deslumbrar um futuro, eu não tenho mais esperança. É como se eu estivesse dirigindo numa rodovia linda e plena ao meu lado, mas olhar só para o retrovisor, só para o passado, só para as lembranças, e esqueço de viver aquele momento e construir aquele além, aquele ali. Então a depressão ela vai te trazendo esses tipos de pensamentos, essas armadilhas, te coloca dentro de um quarto sem nenhuma fresta de luz e o ser humano vai definhando. Aí chega um momento que ele não quer morrer, mas ele quer resolver aquela parada. E hoje, infelizmente, dentro das possibilidades que temos para resolver um problema, foi acrescentado o suicídio. Então antes eu olhava para um problema e hoje muita gente faz isso e eu vou falar como resolvo esse problema. Então eu vou dizendo as maneiras de resolver. Hoje a gente já tem mais uma possibilidade.
Então o suicídio ele é uma possibilidade muito falada dentro de uma dor, dentro de uma angústia, dentro de um trauma. E claro que a doença proporciona esse tipo de pensamento e as pessoas, via de regra, quando cometem o suicídio, elas estão até fora de si. Porque é um ato que pensa que pode resolver aquela parada, quando na verdade não resolve nada. Então um conselho assim, responsável para quem tem esse tipo de doença, é encarar isso como uma doença e tratar como tal. E como eu trato uma doença? Depressão, no caso, terapia, remédio, mas no meu caso eu oriento a nunca descartar a fé. A força que o Senhor pode dar dentro disso. Eu sou alguém muito convicto de que o Senhor não vai curar sempre. O Senhor não vai fazer tudo sempre. O Senhor nos dá possibilidades. Então procurar um médico não é tarefa do Senhor. Tomar remédio não é tarefa do Senhor. Cumprir as minhas responsabilidades dentro disso não é tarefa do Senhor. Então até onde eu vou, onde é possível, eu faço. Faço live saindo e indo pra academia. Faço live quando eu chego e começo a malhar. Faço live comendo um pastel na feira da esquina. Posto foto quando o avião decola e vai pousar. Live cortando o cabelo e lavando o carro. Necessidade de ser visto tá nos consumindo. Tem lugar que eu vou e tem gente que diz assim: eu posso tirar uma foto com você agora? Porque eu não vou ficar até o final. Não tem problema nenhum a pessoa não ficar até o final. Mas eu percebo que é mais importante do que ter ido é mostrar que foi. Sabe? Não interessa até que hora que eu fui. Não interessa se eu fui só para tirar foto. O bacana é que lá na rede social eu fui. E a minha vida tem um agito, a minha vida tem um compromisso. Tá? Então você vê que hoje é mais importante do que desfrutar é ter ido. E não importa se o churrasco foi ruim. Não importa se a carne estava queimada, se o suco estava quente, se a conversa estava chata. Na postagem foi o melhor churrasco que eu pude desfrutar. Mas o triste é que continua sendo um churrasco ruim, cara. Eu fui pra praia, não importa se choveu, não importa se a casa que eu peguei foi com picareta e quando eu cheguei lá essa casa não existia, não importa que não fez sol, não importa que não foi tão bacana como eu imaginei que seria aquele momento de praia, mas eu vou postar como se fosse o melhor momento da minha vida. E mais legal do que viver é dizer que eu vivi. Então isso é legal? Não, porque você está mentindo ou conseguindo até enganar, nem é por mal às vezes, um monte de gente. Mas você não vai conseguir se enganar nem um segundo, cara. E tem uma frase que diz que o malandro não é aquele que foi enganado. Porque o que foi enganado, ele dorme pensando que aquilo é uma verdade. O bobo, aliás, o bobo não é o que foi enganado. Porque o enganado ele dorme achando que aquilo foi uma verdade. O bobo é aquele que enganou, porque ele dorme sabendo que aquilo é uma mentira, cara. E viver uma mentira, infelizmente, ela não é legal. Então essa música traz o risco de uma rede social mal administrada, porque eu não considero a rede social má. O martelo não é mau. Eu posso usar ele para aquilo que ele foi feito, para pregar, tirar um prego, mas eu posso usar para matar você, um monte de martelado na sua cabeça. A ferramenta não é má. Agora eu posso utilizar ela de forma negativa. Então a rede social ela é um avanço. A rede social ela agilizou muita coisa, ela deu oportunidade para muita gente. Agora a maneira que eu uso, ela pode me fazer muito mal. Querer achar que a alegria é só viver o que o outro vive, ou potencializar a alegria do outro comparando com a minha realidade. Aí eu entendi que além da minha mulher usar droga, todos os crentes usam droga, eles estavam pondo droga na minha comida, cara. Porque agora eu estou pensando igual eles. Aí, isso é o que eu, na minha ignorância suprema, pensei. Que minha mulher, que os crentes, e que até eu estava usando uma droga ali, porque eles estavam colocando um arroz no feijão. Mas aí eu fui entender que a minha mulher estava sendo transformada, não é por conta de droga. É por conta de 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quase eu nem faço aqui, né, em Maringá. Como eu congrego aqui, sou dessa igreja, então uma vez por mês a gente faz esse trabalho aqui, com a minha presença, mas eu venho no culto no domingo. Durante a semana a gente trabalha com pequenos grupos.
Então, nas casas tem pessoas da igreja reunidas e a gente consegue chamar pessoas que não são da igreja para participar desses movimentos. Aí eu lidero um pequeno grupo também. Então, sou alguém que de alguma maneira eu tenho trabalhado no lugar que eu sirvo, no lugar que eu congrego. Mas eu viajo muito. Então, semana passada eu fui para Curitiba na sexta, fiquei 2 dias em Guarapuava. Na outra semana eu tinha ido para Minas Gerais, fiquei 3 dias em Minas Gerais. Amanhã eu viajo para Londrina. Aí, como eu tenho um compromisso de gravação no sábado, eu não viajo. Semana que vem eu fico 3 dias em Santa Catarina, faço 5 cidades, né? Tubarão, Criciúma, Florianópolis, Navegantes, Camboriú. Então a gente faz esse trabalho em lugares, a maioria deles fora de Maringá, né? Eu digo até 90%. E vamos em igrejas, casas de recuperação, rua, cadeia, onde o Senhor dá a oportunidade de a gente ser um instrumento. E tem lugares que eu sou mais relevante do que outros. Então, por isso, a dinâmica de lugares que eu vou, são lugares que se aparentam com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu tenho um pouco mais de facilidade de entender as práticas daquela rapaziada. Mas a igreja é um corpo, então dentro do corpo cada um tem uma função, né? O braço é um, o pé é outro. Se fosse tudo pé seria complicado, se fosse tudo braço seria complicado. Então eu sou relevante em um lugar, um pastor com um jeito diferente é relevante em outro lugar, e assim a gente vai fazendo com que o corpo avance e o reino do Senhor avance. A minha ação e a minha reação, ela é muito por aquilo que eu já recebi. Então, se a minha reação é violenta, se a minha ação é violenta, é porque talvez eu tenha recebido muito disso, muito de violência. Eu não preciso ser ignorante para me posicionar. Aliás, eu acredito que a ignorância ela é justamente a arma de quem não sabe conversar, talvez não tem mais argumentos, então a ignorância, o grito, a violência ela é uma arma desse tipo de pessoa. Então, eu acredito muito no cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente recebe. E de que maneira a gente recebe? De que maneira que eu ocupo a minha mente? Através daquilo que eu leio, através daquilo que eu assisto, através daquilo que eu ouço. Então, dependendo da música que você ouve, ela pode trazer algum tipo de sentimento. Pode te jogar lá no chão, pode trazer tristeza, pode fazer você lembrar do passado, e você se tornar uma pessoa que vive do passado, pode fazer você ter ódio, pode fazer você sentir vontade de ter algo porque aquela música ou aquele clipe diz que só dá para ser feliz tendo aquele tipo de carro, aquele tipo de moto cercado por um monte de mulheres. Então aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está assistindo, aquilo que você está lendo, é aquilo que você vai acabar evidenciando numa situação ou outra, porque infelizmente é a única coisa que você tem para oferecer. Porque eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. A Bíblia diz que a minha boca vai falar daquilo que o coração está cheio, que um homem mau tira coisa ruim do seu mau tesouro, e só que o homem bom pode tirar coisas boas do seu bom tesouro. Então, o seu coração está cheio de quê? Sua mente está cheia de quê? Isso aí, Thiagão. Obrigado por dedicar esse tempo pra gente. Agradeço. E sem dúvidas, Deus é mais. Amém. Deus abençoe. Problemas, lutas, aflições, a mente a mil, ansiedade não deixa dormir. Mais uma de muitas noites se sentindo assim. A impressão que o mundo todo é contra você. A depressão que te massacra e quer te vencer. Já pesquisou no Google um jeito de se matar. Perdeu a fé que é o escudo e não quer mais caminhar. Cada passo que dá vai pra longe do Pai. E o vazio só aumenta quanto mais longe cê vai. Cê dorme com problema, acorda com problema. Se sente algemado mesmo estando sem algema. Experimenta o pior estágio da solidão, se sentindo sozinho no meio da multidão. Cê tá pensando em desistir, te compreendo, irmão. A luta não é fácil, nós somos de carne e osso, não somos homens de aço. Choramos, clamamos, gritamos, perdemos, amamos sem ser amados, damos e não recebemos. Sentimos tristeza, sentimos saudade. Choramos em frente ao espelho por conta da vaidade. Somos magros demais, gordos demais, altos demais, baixos demais. É muita pressão, meu amado, de um sistema
sistema que criou um padrão de beleza. E quem não se encaixa passa uma vida inteira frustrado. Sofre na frente do espelho, sofre no fundo da cela, sofre no banco da praça, no corredor do hospital. Sofre por falta de escola, sofre por falta de emprego, sofre por falta de amor. Irmão, os dias são maus e o choro parece não acabar, mas o amanhã vai ser melhor, pode acreditar. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, o amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminhe e só. São as ordens do seu comandante. Avante, o amanhã vai ser melhor. Quer desistir porque o crack te dominou. Quer desistir porque a cachaça te aprisionou. Quer desistir porque a família desmoronou. Quer desistir, mas assim te diz o Senhor. Levanta a cabeça, rapá, e vamos pra selva lutar. Tanta luta que dá pra virar, lutador de MMA. Levanta soldado, e marcha soldado.